pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos à segunda aula do seminário Operando o Som da Igreja. Eu sou Léo Gomes, trabalho no áudio há 19 anos, iniciei aos 16 anos de idade trabalhando nesse meio e há 2 anos atrás nós decidimos criar o projeto do áudio para igrejas, baseado e pautado nas principais dificuldades que a gente percebeu nesses 19 anos de experiência de mercado que a gente tem aí, né? E dentro desse contexto, a gente criou o seminário Operando o Som da Igreja. E a gente decidiu utilizar a metodologia do errado e do certo. Se você assistiu a primeira aula, você percebeu que ontem nós falamos somente das coisas erradas, o que as pessoas fazem de errado dentro das igrejas, né? E a gente utilizou uma espinha dorsal, a gente separou 5 itens que são os primordiais, assim, os erros que as pessoas mais cometem, estão dentro desses 5 itens aqui, e a gente comentou em cima dessa espinha dorsal que a gente decidiu definir aqui. Mas hoje a gente vai falar do que interessa, que é a forma correta, como que você faz para você corrigir esses problemas, como que você faz para não sofrer mais com esse tipo de dificuldade dentro desses itens aqui, e utilizando os exemplos que a gente usou ontem, né, que como que as pessoas fazem as coisas erradas. Então, pessoal, vamos falar hoje das coisas certas, né? Lembrando que nós somos um canal que a gente publica vídeos todos os dias, então acaba que essa interação que eu tenho com vocês aí, ela me traz muitas oportunidades de entender o que está acontecendo, os maiores problemas que vocês enfrentam, tá? A gente já montou algumas igrejas, até de pessoas famosas, como do pastor R.R. Soares, a gente já montou na Imperatriz do Maranhão, a gente montou em Teresina, no Piauí, a Igreja da Graça lá deles, né? Então, assim, isso nos proporcionou uma experiência enorme para a gente poder sentir, saber exatamente qual é o problema que você aí que está assistindo a gente enfrenta na sua igreja, tá? A gente tem também o nosso canal em várias redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde nós publicamos conteúdo totalmente gratuito todos os dias. A gente decidiu que a gente vai publicar um vídeo falando sobre áudio todos os dias. Então, se você aí ainda não nos segue no Instagram, no YouTube, no Facebook, não perde tempo, é áudio para igrejas, tá? No YouTube. Aí embaixo a gente vai colocar para vocês aí nos comentários todas as nossas redes sociais. Então você vai ter a oportunidade de seguir a gente. E aproveitando já que você vai olhar embaixo, aí essa barrinha de comentários, coloca aí pra gente qual é a sua experiência na sua igreja, os problemas que você mais enfrentou, o que você mais sente dificuldade na hora de você operar o sistema de som aí da sua igreja, que a gente vai te responder, tá? Basta você colocar a hashtag técnicos da igreja, hashtag técnicos da igreja, e aí você coloca a sua dúvida logo em seguida. Eu vou pegar a sua dúvida e vou responder ela lá no nosso canal do Telegram. Aproveitando também, se você não nos segue no Telegram, entra aí embaixo também nos comentários, a gente vai colocar o link do Telegram, então você vai baixar o Telegram no seu celular e vai entrar no Telegram, que é uma ferramenta como se fosse o WhatsApp, só que bem melhor, mais interativo e que permite a gente criar um canal que a gente possa difundir muito conhecimento. Então aproveita aí embaixo essa barrinha de comentários aí e coloca a sua experiência pra gente. Então, pessoal, começando como a gente falou ontem, né? Ontem eu comecei falando sobre os principais problemas que vocês enfrentam com cabos, né? Citei aí os exemplos que a gente mais pega. Ontem eu falei muito que você precisa entender do básico, você não pode pular as etapas, você precisa ter uma base sólida com o conceito do áudio para você entender o que está acontecendo aí com o seu sistema. O primeiro exemplo que eu dei ontem foi de um seguidor que ele foi fazer, a gente estava numa videochamada e eu estava olhando o sistema dele para tentar dar uma força para ele. E aí eu encontrei lá na igreja dele uma caixa acústica que ele estava utilizando um amplificador externo para alimentar. No caso aqui a gente tem uma caixa acústica, porém essa caixa aqui ela é ativa. No caso dele lá era uma caixa passiva, mas ele estava alimentando a caixa com um cabinho desse aqui de microfone. E pessoal, isso não pode, você pode causar, como eu falei ontem, um acidente, você pode causar o derretimento. Você imagina o seguinte:
Vou até utilizar aqui o flipchart aqui. Você imagina que você tem lá a sua caixinha acústica passiva, né? Vou desenhar aqui para vocês a caixinha acústica. Então, tá lá a sua caixinha, né? Vou fazer aqui o drive. E aí você tem do outro lado um amplificador. E esse amplificador, ele vai mandar esse sinal para a sua caixa acústica passiva. Só que o amplificador, ele está mandando um sinal grande. Aqui nós estamos falando tudo de corrente elétrica, tá, pessoal? Nós estamos falando de eletricidade, de energia, tá? Então, quando ele está enviando esse sinal elétrico para a caixa passiva, digamos assim, eu vou usar uma analogia para vocês entenderem, como se você estivesse utilizando um cano de água. Então, a saída amplificada desse amplificador aqui, ele tem um cano que sai nessa espessura aqui para poder alimentar a sua caixa passiva. Quando você coloca um cabinho fino, você diminui o tamanho dessa espessura aqui do seu cano que você vai precisar para enviar o fluxo. Então, continuando aqui, imagina que esse aqui seria a bitola ideal do seu cabo, né? Aqui o campo, a estrada que a energia vai percorrer para poder chegar lá na sua caixinha de som. Quando você coloca um cabinho fininho, né, um cabo de microfone, ele foi projetado para passar milivolts, uma corrente muito pequenininha, que você nem se compara com a quantidade de energia que vai ser enviada de sinal do amplificador para sua caixa. Então você imagina que você tem aqui uma necessidade de passar, como eu falei aqui, utilizando a analogia de uma estrada, né? Você tem a necessidade de passar aqui 5 carros por vez dentro dessa estradinha que a gente tem aqui, que é o nosso cabo. Só que a estrada que ele utilizou, que foi o cabo de microfone, só permite passar um carro por vez. E olhe lá. Então, quais as consequências que você pode acarretar? Como eu falei, você pode danificar seu amplificador, porque você vai aumentar muito a resistência, você está criando um resistor que vai impedir dele de enviar essa energia, essa corrente elétrica da forma que possa suprir a sua caixa, e você não vai estar utilizando todo o potencial que você tem naquela caixa acústica que vai te permitir você utilizar aí o máximo de rendimento dela. Eu vou colocar aí, já aproveitando, no nosso canal do Telegram, uma tabelinha para vocês fazerem a conversão, para vocês entenderem o tamanho da bitola correta que vocês precisam utilizar para vocês fazer a ligação nesse tipo de caixa, tá? Basta você entrar aí no nosso canal do Telegram, eu vou publicar lá, já faço esse compromisso com vocês aqui. Então vai aí nos comentários, clica aí, procura o link no Telegram e você vai ver lá. Essa bitola do cabo ela é baseada de acordo com a amperagem que vai ser consumida aqui, né? E como é que você faz para descobrir a amperagem? Você pega a potência da sua caixa. Digamos que eu tenho uma caixa de 200 watts RMS. Então você vai ter aí X quantidades de amperes que você vai precisar transportar através desse cabo. E aí você vai olhar lá na tabelinha, a conversão, como é que você faz, e lá ele vai te dar se é um cabo de 2 por 2,5, um cabo de 2 por 1,5, um cabo de 4 milímetros, 6 milímetros, de acordo com a sua necessidade. Você vai achar lá a bitola correta que você precisa para poder fazer essa ligação lá, né? Então, seguindo aqui, o outro exemplo que eu dei ontem também, que foi assim, é o clássico, né? Muitas pessoas me perguntam isso. Como é que a gente faz para ligar um conector que a gente aprendeu ontem, que eu já falei para vocês, né? Na aula anterior. Um conector que muitas pessoas chamam de P2, que não é P2, esse aqui é um conector TRS de 3,5 milímetros, tá? E você saindo na outra ponta um conector, né? Como as pessoas chamam aí de Canon, porém esse aqui é um conector XLR. Então, muitas pessoas fazem, como é que eu faço para ligar o cabo do meu celular na mesa de som? Então, uma forma que você pode fazer isso, você coloca o conector o TRS de 3,5 milímetros, né, no seu celular, porque a saída do seu celular e o do seu notebook, ela é essa saída aqui, né, ela vai sair aí esse TRS de 3,5 milímetros.
E aí, como você está enviando, eu vou já explicar qual tipo de sinal que está enviando aqui dentro, tá? Mas como que você está enviando dois sinais para a sua mesa, que você está mandando um L e um R, você vai precisar dividir esse sinal em dois conectores. Então você vai precisar utilizar dois canais na mesa para você conseguir utilizar em estéreo, você conseguir fazer o left e o right aí na sua mesa. Então você precisa desse tipo de cabo, tá? Aqui a gente tem um cabo que possui, deixa eu desenhar aqui para vocês, para entender como é que fica. Então, dentro desse cabo, como é que tá? Você tem, aqui vocês podem perceber que ele é unificado aqui dentro, tá? Olha só, tá? E aqui você divide, ele tem duas perninhas, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu separei em dois conectores. Então ele tem uma perna e a outra perna aqui do lado. Então cada perna dessa, o que é que vai dentro de cada perninha dessa daqui? Dentro de cada perninha dessa, vamos botar aqui o nosso conector TRS 3,5mm. E aí sai dois cabinhos daqui, né? Cada cabinho desse sai um sinal L e o R. Então, dentro de um cabo desse aqui, lá dentro dele, se você abrir, quando você for fazer a solda, você vai ver que ele tem mais duas perninhas lá. Você tem a malha, e você tem do outro lado, você tem o sinal ou L ou R. Aqui no caso a gente está pegando o sinal L, tá? Na outra ponta, você tem também a mesma coisa. Você tem a malha e do outro lado você tem o sinal R, right, que está vindo, tá? Que podem ser sinais diferentes, tá, pessoal? Então você vai vir com um cabo aqui, um conector. Aí você pode fazer na ponta ou um TS, que é o conector maior, que o pessoal costuma chamar de P10 mono. Então, em um P10 mono, você vai fazer, que é uma outra possibilidade também de você fazer o cabo, né? Então, no P10 mono, né? No TS, né? Que significa chip. E vou botar aqui chip. E aqui é sleeve, que é corpo. Sleeve. Então você vai fazer a solda como? Você vai colocar dois conectores desse, um em cada ponta do seu cabo que você está vindo. E aí você vai soldar a ponta L, é o cabinho que tem encapado, você vai colocar na ponta. E a malha você vai colocar aqui no corpo do conector, para você conseguir ter aqui um sinal completo no L. E na outra ponta você vai fazer utilizando o mesmo conector para você ter o sinal completo também do R. E aí na mesa você vai chegar e você vai fazer as duas, vai colocar os dois conectores lá em cada canal da sua mesa para você utilizar o sinal estéreo. Então se você for utilizar lá o XLR, você tem o pino 1, tem o pino 2 e o pino 3, né? Então como é que você vai fazer? No caso aqui, o meu cabo aqui, eu fiz dessa forma, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês vão perceber aqui. Então eu vou vir com o sinal aqui, o L do meu cabo, né? Uma pontinha do meu cabo. Eu vou soldar o sinal, que é o meu sinal L, que eu vou botar aqui no pino 2. Então aqui vai vir o meu sinal, vou botar aqui sinal L. E aqui no meu pino 1, eu vou jumpear, vou fazer um jump aqui do pino 1 e o pino 3 e vou fazer aqui a malha. Tá? Então eu vou colocar na outra ponta, eu vou fazer esse tipo de ligação. E da mesma forma, repetindo no R, tá? No R eu vou fazer aqui, no pino 2 eu vou colocar meu sinal R, a malha eu vou fazer um jump aqui da malha do pino 1 com o pino 3 e vai o outro sinal, o outro lado, e aí você vai ter um cabo dessa forma como eu estou utilizando aqui, ó. Eu estou utilizando um cabo com o TRS, daqui o foco, TRS de 3,5mm, utilizando na outra ponta 2 XLR, né? Feito dessa forma aí. Aí eu tenho um cabo estéreo. Entendeu, pessoal? Então é assim que você faz. Só lembrando que esse conector aqui, ó,
tem mais um risquinho aqui que eu esqueci de botar o risquinho. Esse aqui é o TRS, que é Tip Ring de anel, tá? De anel e sleeve de couro. Então TRS aqui de 3,5 milímetros, tá? Aqui é o conectorzinho que o pessoal chama aí de P2. Por que eu falo, eu sempre bato como você fala da forma correta dos conectores? Porque se você pegar o manual de um equipamento, ele não vai vir te dizendo um P10, um Canon ou um P2. Ele vai vir com essa nomenclatura, conector TRS 3,5mm. Ou esse aqui, um conector TS de 1/4 de polegada. É assim que vai vir no manual. E aí às vezes você está olhando lá, às vezes você não precisa, só no manual você já consegue ter uma noção de todas as saídas que tem, por exemplo, na mesa, na caixa de som, utilizando, só você entendendo como é que são feitas as nomenclaturas corretas. Então, assim, o link está aí embaixo, já está aí no link dos comentários aí para você clicar e ir para o nosso canal do Telegram, onde você vai encontrar todos esses esquemas aqui que a gente vai publicar lá para vocês, tá? Mas agora vamos falar qual é a diferença do cabo estéreo. Você deve estar se perguntando aí, mas qual é a diferença do cabo estéreo por cabo balanceado, né? Porque muitas pessoas fazem uma confusão absurda por conta que os dois utilizam os mesmos conectores. Porém, o cabo não tem nada a ver um cabo com o outro. Eles foram desenvolvidos para propostas totalmente diferentes. Lembrando, pessoal, que isso aqui que eu estou falando é o básico. Não pulem essa etapa, tá? Então, o cabo estéreo, o que vai dentro do cabo estéreo? Qual tipo de informação que você tem no cabo estéreo, né? Você tem lá dois cabinhos, né? No caso, com esse cabo que eu estou utilizando aqui. E aqui no cabo 1 você tem uma informação left. E no outro cabo você tem a informação right. Então, o que eu quero dizer? Esses sinais são iguais? Nem sempre. Já aconteceu com vocês e você está utilizando um fone de ouvido e tem uma guitarra que sai mais de um lado, o cara começar a fazer uma frase de bateria e aí ela começa de um lado, do seu lado esquerdo e vai passando para o seu lado direito, você já teve essa percepção aí ouvindo uma música, ou então um efeito que sai só de um lado do fone. Então esse sinal que vai aqui, que passeia, que viaja dentro desses cabos aqui, eles podem ser sinais diferentes, com informações diferentes, tá? Um cabo balanceado, você tem lá, né? Só complementando, aqui no L você tem dentro do cabo, né? Você tem o sinal L, né? E você tem mais a malha. Aqui no R você tem o sinal R mais a malha, né? Vou botar aqui para vocês entenderem o que vai lá dentro. Quando você pega e você faz essa solda aqui no conector TRS de 1/4, né? Conectorzinho TRS, né? Você pega o L, você coloca aqui em cima, a malha você coloca aqui embaixo. O R você coloca aqui nessa parte aqui em cima e a malha você coloca aqui embaixo, junto com a outra informação. Vou até mudar aqui as cores para vocês entenderem. Então, eu estou utilizando um conector TRS de 1/4 milímetros, né, para fazer essa ligação aqui em estéreo, né? E como é que você faz um cabo balanceado, né? O cabo balanceado você tem você sai com 3 vias. Você tem o hot, você tem o cold. Então você tem o cold, né? E você tem aqui a malha, né? E aí você vai fazer essa ligação no seu conector, o mesmo conector TRS de 1/4 de milímetro, 1/4 de polegada.
Então você vai vir com o seu hot, você vai botar na ponta, você vai vir com o seu cold e colocar no anel, no ring, e você vai vir com a malha e você vai colocar no corpo, tá? Então percebam que esse cabo aqui, ele é totalmente diferente de um cabo estéreo, tá? Por quê? Porque aqui o sinal hot e o sinal cold, eles são sinais iguais, eles são sinais espelhados um no outro, né? Diferente aqui do LR, você tem dois sinais que podem ser diferentes, que podem vir com informações diferentes. Aqui não, aqui você tem um sinal, esse sinal cold, ele é igual ao sinal hot. Aí você está se perguntando, mas por que, cargas d'água, o cara me manda dois sinais? Aí entra aquele outro exemplo que eu utilizei ontem. O cabo balanceado, ele é um cabo que ele rejeita muito ruído, tá? Então, por conta desses dois sinais que vão aqui pro conector, ele viaja o sinal espelhado. Então é basicamente assim, se você tem o hot saindo aí assim, né? Vou fazer aqui uma senoide para vocês entenderem. No cold, ele sai com o sinal fazendo o caminho contrário, fazendo esse tipo de movimento aqui, ó, até chegar lá na frente, onde eles vão se unir novamente. Você gera um cancelamento. Então o sinal viaja pelo cabo cancelado, enquanto ele está dentro do fio, ele está viajando com o sinal cancelado, e quando chega na mesa de som, a mesa de som inverte esse sinal, ela faz essa inversão aqui, e você tem um sinal novamente unido lá na mesa. Então chega aqui, tá dando para entender, cara? Tá conseguindo captar? Então quando ele chega lá na sua mesa, aqui você tem, por exemplo, ligado aqui no microfone, né? Então quando o conector sai lá, o sinal sai do microfone, entra no conector, aí ele começa a viajar, vai sinal invertido. Chega na mesa de som, quando ele chega na mesa de som, esse sinal ele é unificado novamente, e aí você tem um ganho de 6 dB, porque está vindo dois sinais aqui, e depois eu vou explicar isso aí em outra oportunidade para vocês entenderem. Então vocês têm aqui um cabo que ele utiliza o mesmo conector, porém eles têm propostas e funções diferentes, né? Esse cabo aqui, um cabo desbalanceado, tá? Esse cabo aqui, ele é um cabo estéreo, porém um cabo desbalanceado. E esse aqui é um cabo mono, porém um sinal balanceado. Esse cabo aqui, que são os cabos, por exemplo, se você utilizar também, né, uma outra situação de um cabo desbalanceado, você tem aí o cabo da sua guitarra, do seu violão. E esse cabo aqui, ele é um cabo desbalanceado. Então um cabo desse aqui, se você utiliza ele para longas distâncias, por exemplo, você imagina como é que você iria ligar um cabo desse daqui, um instrumento, numa mesa que está a 30, 40 metros, igual a gente vê, por exemplo, em grandes eventos, em igrejas aí, que você precisa levar essa informação por um cabo muito longo. Então um cabo desse simples, que você tem somente aqui o polo positivo e o polo negativo para você fazer a ligação, ele está super suscetível a ruído, ele vai funcionar como se fosse uma antena. Então, pensando nisso, nesse tipo de ligação aqui, que foi desenvolvido o sinal balanceado, para você ter um cabo que ele rejeita a maior quantidade possível de ruído, né? Para você não ter essa incidência de ruído dentro desse cabo. Então, pessoal, no cabo desbalanceado, você só envia duas informações, tá? Que é a malha, e você envia aqui o sinal positivo lá, né? E no cabo balanceado, você envia três informações. Você envia, como eu já falei aqui atrás, né, no outro desenho, né? Você envia o sinal hot, o sinal cold e a malha. Lembrando que esse sinal cold, ele é um sinal duplicado
desse sinal hot, porém com a polaridade invertida. Então eles viajam com a polaridade invertida dentro do cabo. E com isso você tem um cabo que ele é bem menos suscetível a ruídos do que um cabo desbalanceado. Outro tipo de cabo, que esse é mais difícil de eu pegar, mas acontece também, as pessoas deixam passar batido, são cabos de amplificadores, quando você vai alimentar os seus alto-falantes, os seus drives, a sua caixa acústica. Você precisa se atentar para a polaridade que o amplificador está determinando lá atrás dele, né? Você mandar o cabo correto positivo do amplificador para o borne positivo do alto-falante, do drive, e o negativo também da mesma forma, para você evitar um cancelamento. Deixa no chão, ó. Para você evitar que duas caixas, que os alto-falantes de uma caixa e de outra caixa, que você vai ligar, né? Você imagina lá, vou fazer aqui, você tem o seu amplificador, e lá ele tem dois canais, o positivo e o negativo de um lado, e você tem do outro lado o positivo e o negativo. E aqui você vai alimentar duas caixas acústicas. Então, digamos que aqui você tem uma caixa que tem um alto-falante, que tem lá o positivo e o negativo, e você tem do outro lado um alto-falante que tem também o positivo e o negativo. E aí, de um lado, você manda o sinal positivo para cá, e você manda o negativo do amplificador com o negativo do alto-falante. E do outro lado, você faz o contrário. Você manda o positivo para o negativo e você manda o negativo do amplificador para o positivo do alto-falante. Então você vai queimar, você não vai queimar o alto-falante e você não vai queimar o amplificador. Porém, quando eles forem trabalhar, a gente sabe que o alto-falante ele tem um movimento de compressão e rarefação, ele faz esse movimento para frente e para trás. Então, quando você faz a ligação em uma caixa da forma correta, o alto-falante, o primeiro impulso dele positivo vai para frente, então ele comprime as partículas de ar para poder gerar o som, né? E o negativo ele volta para o centro e vai para trás, então ele faz um movimento de rarefação, né? Descomprime as partículas de ar e aí você tem um outro movimento. Então você imagina que esses alto-falantes eles vão estar trabalhando em ciclos diferentes, né? Fazendo movimentos contrários um em relação ao outro. A gente viu ainda agora o que acontece quando você pega um cabo e você envia um sinal invertido. Você tem um cancelamento, né? No caso do cabo, a gente quer criar esse cancelamento porque o sinal viaja cancelado, então ele não fica suscetível a ruído. Mas no mundo acústico você está criando um cancelamento, então às vezes vai causar uma percepção de que aquele som não está rendendo da forma como ele deveria render. Você está em um ambiente, numa parte da igreja, e ali não tem som, está horrível o som ali naquele lugar, e você vai para o outro e começa a ficar melhor. Então vocês têm que observar a polaridade do seu amplificador, dos cabos que estão indo para os alto-falantes, se essa polaridade está correta, para você não estar gerando cancelamentos dentro do seu ambiente aí. Outra situação que eu citei na aula anterior eu até utilizei esse exemplo aqui, que é quando você pega o aterramento, aí o pino do aterramento, né? Lembrando que isso aqui é um padrão nacional brasileiro, NBR, tá? do conector elétrico, e você quebra o pino do aterramento. Hoje é muito comum você pegar equipamentos hoje e você olhar o terceiro pino arrancado, quebrado ali, porque a pessoa não tinha uma tomada para ligar lá da forma correta. E aí foi mais fácil ela pegar e quebrar aquele aterramento. Pessoal, esse terceiro pino é uma situação de segurança. Ele está fazendo ali o aterramento. Muitos equipamentos utilizam a própria carcaça para fazer esse aterramento. Então vai ligado no terceiro pino e aí liga na sua tomada e ali ele vai mandar alguma descarga elétrica, algum sinal ele vai mandar por aquele aterramento para evitar choques. Então se você está na sua igreja, você está pegando aí aquele choquezinho no microfone, pega no instrumento, toma um choque, em algum momento do seu sistema você está tendo uma falha no aterramento. É exatamente isso que acontece. Isso aí pode causar muitos acidentes. Eu postei no começo do ano
uma pessoa morreu, ela foi utilizar o microfone e ficou grudada literalmente no microfone, morreu eletrocutada, porque algum gênio, achou que esse terceiro pino ele não era importante para o sistema de som. E aí teve essa fatalidade, a pessoa morreu durante o culto na igreja porque teve essa negligência da parte elétrica. Então é muito importante que vocês não brinquem com essa parte. A gente está mexendo aqui com parte elétrica, isso aí pode causar danos, a trazer consequências para a vida de várias pessoas envolvidas, né? Você imagina como é que está a família dessa mulher que teve essa perca aí, extremamente traumática no culto, um momento que deve ser de celebração, de comunhão, e teve lá essa fatalidade. Então aqui, mudando para o tópico 2, que é estrutura de ganho, que é uma coisa que a gente sempre vem batendo na tecla e as pessoas continuam negligenciando. Quando você tem uma cadeia de equipamentos que você vai fazendo ligação, por exemplo, você tem um microfone, sai o cabo do microfone, entra na mesa, aí sai o cabo da mesa, né? Então você tem lá o seu microfone, fazer aqui o microfonezinho sorvetinho, né? Você tem aqui o microfone, e esse microfone vai ligado numa mesa, que vai um cabinho ligado para um processador, ou então você liga no crossover, ou sai daqui e vai para um equalizador, ou sai daqui e aí você liga numa caixa de som, tá? Então aqui a gente tem uma cadeia de ligações aqui, né? Tem uma série de equipamentos que o sinal que você está gerando, o sinal acústico da sua voz aí, né? Que a sua corda vocal vibrou, ela teve uma interação com o ar. E aí você gerou, o microfone captou esse sinal acústico que você gerou, esse movimento acústico, transformou isso em sinal elétrico. A partir daqui, ele começa a entrar em vários outros tipos de equipamentos e esse sinal começa a passear, né? Começa a viajar por ali. Agora você imagina se você, logo aqui no começo, né, primeiro receptor desse sinal que você tem, que é a mesa, você já recebeu um sinal ruim, um sinal com uma qualidade ruim. O que você acha que vai ser replicado para os próximos equipamentos? O que você acha aí? Você vai continuar enviando um sinal ruim. Cada um vai pegando um sinal ruim e vai mexendo, até ele sair na caixa de som e ficar um ruinzão, como a gente fala, né? Que quando você utiliza o sistema de som, nada mais é do que você amplificar a sua voz. Então, se você tem uma voz bonita, ele faz um bonitão lá na caixa de som, né? Se você tem uma voz feia, ele faz um feião lá na caixa de som. Então, esse sinal, você precisa trabalhar com ele desde o começo para ele vir já com uma qualidade bacana. Porque se você já entrar aqui com o sinal, aqui ele já sai ruim, você não consegue corrigir isso comprando uma caixa de som de, sei lá, R$1 milhão. Você pode ter a melhor caixa de som do mundo, mas se o sinal está vindo errado daqui, dos primeiros componentes, né? Se esses primeiros componentes aqui, eles não fizerem um bom trabalho, você perdeu. Por mais que você compre equipamentos de excelente qualidade, você já perdeu esse sinal bom para frente. Você não consegue corrigir isso para frente. Você precisa corrigir ele na fonte do problema. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ontem eu mostrei o sinal da mesa aqui para você ir já modulando e ele já saía na caixa de som com distorção. Por quê? Porque eu estava com um problema já lá no começo da cadeia. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês que eu estava somente descolando aqui o fader do meu microfone. Oi, 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 som. Oi, oi, oi. Você pode ver que o sinal está baixo. Oi, oi. E já está vindo com distorção. Oi, oi, oi. Porém, a minha mesa lá, ela nem está modulando direito. Como vocês podem ver aqui no meter, ela nem está modulando direito e o sinal da caixa já está saindo com distorção. Então, o que foi um problema que eu criei aqui na mesa. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, se vocês virem aqui na minha mesa, eu simulei um sinal entrando super alto aqui, né? Eu amplifiquei o ganho da minha mesa aqui,
ao máximo. Então o sinal, ele já sai daqui, né, que aqui está entrando aqui na minha mesa e está jogando para cá, ele já sai com distorção para a caixa, como vocês podem perceber aí pelo áudio que está distorcendo bastante, né? Então isso acontece demais quando você tem um sinal entrando aqui já na sua mesa muito alto, às vezes no teclado, no violão. Eu simulei aqui com o microfone, mas aí você precisa fazer esse ajuste de ganho, ou então o sinal vem muito baixo, você mexe aqui, o sinal do seu fader de saída está topado e você não consegue ter um controle, uma saída com um sinal de qualidade lá no final da cadeia, né? Então você precisa vir aqui e fazer a estrutura de ganho, né? Controlar esse sinal. Você precisa controlar esse sinal que está entrando aqui, é a entrada da minha mesa, tá? Tá vindo aqui o cabo direto do meu microfone e entrando. Então você já precisa vir ajustando esse sinal de entrada aqui da sua mesa. Então como é que você faz isso aqui? Numa mesa analógica, você precisa regular aqui utilizando o seu meter para o 0 dB. Então como é que eu faço isso? Eu aperto aqui no PFL e já liberou lá, ó, e olha o tamanhozinho do meu sinal que está chegando lá, ó. Esse sinal que está entrando aqui, eu estou falando bem próximo do microfone, e o sinal que está entrando na minha mesa, ele é baixo, ele é um sinal que está muito pequeno. Então eu preciso dar uma amplificada nesse sinal para ele funcionar de forma satisfatória. Então eu vou vir aqui no ganho da mesa e eu vou começar a colocar mais sinal. Então eu vou precisar colocar mais sinal aqui. Então vocês vão ver lá no meu meter que ele vai começar a modular lá. Então eu vou subindo aqui até ele chegar no 0 dB, tá? Oi, som, ei, oi, som, ei, som. E aqui, pessoal, um macete que eu posso dar para vocês na estrutura de ganho é você colocar o microfone na voz ou do pastor, ou do ministro de louvor, ou do padre, para ele falar com a intensidade que ele fala. Porque não adianta eu regular aqui a minha estrutura de ganho e o pastor falar bem baixinho. Porque quando o pastor for pregar, se ele falar bem baixinho, ele vai ter essa quantidade só de sinal. Então você precisa regular de acordo com a quantidade de sinal que a voz do pastor gera para o microfone. Então olha aí, o pastor está pregando, ele prega mais calminho, então você ajusta o ganho de acordo com a voz do pastor. E nada adianta se você for o técnico de som também, a situação inversa disso. O técnico de som passa aqui o sinal ajustando para a voz dele, bem baixinho, e o pastor gosta de chegar e gritar assim de uma vez, entendeu? Então, se você não fizer o sinal de acordo com a voz da pessoa que vai utilizar, você vai ter problema. Então, por exemplo, aqui para mim, como é que seria o ajuste, fazendo um ajuste de ganho para minha voz? Então, eu vou falar aqui normalmente, diga que eu estou falando com vocês, próximo do microfone, então o sinal já chegou bem alto. Então, eu vou precisar modular ele aqui, dar uma atenuada nele, né? Para ele vir diminuindo e ficar ali no 0 dB. Não é interessante passar do 0 dB, tá, pessoal? Você pode ver lá que o meu sinal nos picos, ele está chegando no 0 dB. Então eu já tenho um sinal de qualidade. E o meu fader não precisa estar nem aberto, tá? Eu só venho aqui no Pre-Fader Listen, que é para me fazer o ajuste lá. No caso aqui dessa mesa Yamaha MG16. E aí já está modulando lá, de acordo com a minha voz. Eu regulei o sinal de entrada, o que está entrando aqui, aí eu posso liberar. E aí ele vai começar a me dar o que está saindo. Então, aqui, ó, pouco importa, vocês perceberam que eu não preciso estar nem com o meu fader aberto para mim já ter a modulação lá do sinal de entrada. Ele já me dá lá na mesa o tamanho do sinal que está entrando. Aqui na mesa analógica, eu vou ligar aqui o microfone na mesa digital para vocês verem uma coisa como é diferente. Então, aqui, como vocês podem ver, já liguei aqui a minha mesinha, estou utilizando uma Soundcraft Wii16. E aqui eu estou com o software aberto tanto no meu computador quanto aqui no tablet que eu estou utilizando. Vou mostrar aqui para vocês, deixar aqui na tela. Então aqui eu já até regulei mais ou menos o ganho, mas na mesa, quando você for pegar aí, se você for ligar uma mesa dessa aqui, ela vai vir zerada. Aqui, se você olhar, os parâmetros são um pouco diferentes da própria mesa analógica. Quanto à mesa analógica, você tem aqui, ó, a setinha aqui te dando 0 dB, né?
Aqui a gente está trabalhando com sinal analógico, então você vê que ela tem uma sobra para cima, né? Até chegar aqui no pico, que é quando está enviando distorção para a mesa. Na analógica você sempre vai regular próximo aqui do 0 dB, no máximo os picos chegando no 0 dB. Nunca vai passar disso, tá? Aqui na digital você vai começar a reparar, eu estou aqui já aberto aqui, então eu estou aqui no meu ganho, como vocês podem ver aqui, tá aberto aqui como fazer a regulagem do sinal que está entrando aqui na minha mesa. Então aqui eu estou utilizando o canal 1, como vocês podem ver aqui embaixo, está aberto o canal 1. E aqui eu tenho o ajuste do meu sinal de entrada. Então, pessoal, na minha mesa digital, como a gente está trabalhando aqui com conversores, né, de áudio e sinal, né, você tem o valor que eu gosto sempre de trabalhar é aqui no -12, sempre trabalhando aqui no -12, no -18, tá? Na modulação, vocês estão vendo que está modulando o sinal aqui, ó. Então, quanto mais eu baixo, menos o sinal modula lá, ó. Vocês podem ver que agora ele está trabalhando aqui bem mais embaixo, tá? Tá com um pequeno lagzinho aqui o meu notebook, mas aqui vocês conseguem perceber bem, ó. Oi, oi, som, oi, oi, tá vendo ele modulando aqui, ó? Aqui tá ajustado para ganho, tá? Tô aqui no software, canal 1 selecionado, tô falando aqui no microfone, oi, oi. Então eu vou ajustando ele, oi, 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 até mais ou menos aqui o -12, tá? -10, oi, 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 deixando ele longe aqui do 0 dB, tá? Aqui na mesa digital, a dica que eu dou para vocês é vocês trabalharem com -12, -10, -18, tá? Ajustando o sinal aí. E aqui é a mesma situação. Se for para ajustar para minha voz, isso aqui. Agora, se você falar mais baixinho, se você for uma pessoa que fala muito baixinho, você coloca o sinal de acordo com a sua voz, para você que gosta de falar mais baixinho. Agora, se o pastor falar altão, você tá vendo que já tá aceso lá o vermelhinho lá em cima, né? Então, se o pastor gosta de falar altão, você precisa ajustar de acordo com o pico que vai chegar. Porque também acontece nas igrejas, do pastor tá falando aí, né? Ele tá ministrando, e ele tá com a voz desse jeito. Mas aí no meio ele dá um glória a Deus, meu amado! E aí você tem que regular sempre o seu ajuste de ganho pensando nesse pico, tá? Você tem que controlar de acordo com a característica de quem está utilizando o canal. A mesma coisa se você tiver aí um tecladista que é taradão, e aí tá entrando o sinal do teclado aqui, né? E aí você sabe que na hora do solo, ele vai subir o teclado, ele vai pegar o botãozinho dele lá, abençoado lá do volume do teclado, ele vai dar uma lapada. Então na hora que ele subir, você vai entrar com distorção no canal. Olha como já está distorcendo aqui, ó. Vocês estão percebendo que a caixa está dando distorção? Então, na hora do solo, o solo tecladista vai sair todo bagunçado. Então, você precisa deixar com a folga, tá? Você deixa com a folga para quando ele for subir lá, ter essa possibilidade de ele subir para dar um destaque no solo. E você compensa isso aqui no volume, tá? Você compensa isso aqui. Isso é um ajuste que você tem que fazer em todas as vias, tá? Violão, guitarra, teclado, bateria, o que for de sinal, você precisa vir fazendo esse ajuste lá na sua mesa, na estrutura de ganho, tá? É super importante isso aqui, pessoal. Isso aqui, se você pular essa etapa aqui, você vai ter problemas depois na hora da sua mixagem, tá? E aqui nós estamos falando só do sinal de entrada, tá? Não estamos falando de equalizador de nada. Você imagina se o sinal já está entrando ruim, depois que ele entrar no equalizador, que você começar a mexer, você vai ter mais um montão de outros problemas. Você não vai conseguir consertar esse problema aqui no equalizador, no compressor, no gate, no processador digital. Em nenhuma outra etapa você vai conseguir consertar isso aqui. Você tem que vir direto no sinal e arrumar ele. Então, pessoal, agora eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo a minha mixagem, algumas regras que eu criei próprias minhas. Então aqui é a forma que eu faço, tá? Pode ser que vocês já façam de uma forma diferente, mas eu vou explicar para vocês o que eu achei de confortável para me utilizar durante a minha mix, que eu entendo que funciona melhor para mim. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é da organização dos seus inputs.
Então como é que eu faço aqui? Então, se eu for começar uma mixagem, eu sempre começo com a bateria e parte de percussão primeiro. Então, se eu começo aqui, geralmente eu gosto de vir com bumbo, caixa, chimbal, nos 3 primeiros aqui, né? Que geralmente é onde eu vou mais mexer aqui, que é a tríplice, que eu chamo-se da bateria. Então, aí eu venho com tom 1, tom 2, tom 3, se tiver surdo, overs, aí se tiver percussão, aí eu venho colocando, enchendo os canais de acordo com o que tiver de percussão. Acabou a percussão, os instrumentos percussivos, então aí eu coloco logo em seguida o contrabaixo. É o que eu gosto de fazer, eu sou baixista, né? Então eu acho que o baixo e a bateria vem muito colado. Então eu separo a cozinha, né? Então eu boto a bateria, coloco o baixo e logo depois do baixo eu venho colocando o teclado. Então assim, eu já tenho isso estipulado, tá, pessoal? Então depois do baixo eu coloco o teclado, do teclado eu coloco as cordas, se tiver, sei lá, 2 violões, guitarras, eu venho colocando, dispondo isso nos canais. Mas essa forma que eu gosto de utilizar, né? E eu sempre obedeço esse padrão que eu estipulei para mim. Então essa minha organização, se você for pegar qualquer mix minha, eu sempre vou estar fazendo dessa forma, né? Eu sempre vou dispor os canais dessa forma, que faz muito sentido para mim. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é isso: padronize a forma da sua mix e tente dar uma coerência para os seus canais. Mesmo que você chegue pegando a minha mix, você vai identificar que eu separo a bateria, aí eu tenho os canais de cordas tudo junto, as vozes, eu coloco, por exemplo, eu coloco a voz do cantor principal ou do pregador, no caso do padre, eu coloco aqui, ou do pastor, eu coloco a primeira voz. As vozes sequentes eu coloco do cantor principal, se tiver um solo, né, um solista, aí na sua igreja, aí eu coloco, logo depois da voz do pregador principal, eu coloco do solista. E logo depois do solista, eu coloco a dos back vocals, né, se você tiver um coral aí também, um back vocal, eu venho colocando dessa forma, tudo pertinho do outro, obedecendo sempre essa sequência. Então a primeira dica que eu dou é para você padronizar. Você chegar em qualquer mesa, você vai sempre estar obedecendo esse tipo de padrão. Então aqui eu vou passar para vocês aqui como é que eu gosto de fazer, por exemplo, uma mix do meu microfone. Então aqui a gente já ajustou, já ajustei o ganho de sinal de entrada do meu microfone. Vocês podem perceber aí, tá? Já está aqui modulando em menos 18 mais ou menos, é onde eu estou aqui, deixei ele. E aqui o meu fader está até aberto, mas aqui o sinal está mutado. Então eu venho aqui e abro o meu microfone, né? Então já tem um sinal entrando. Então eu vou agora para o meu equalizador, eu vou mexer na voz. Deixa eu abrir o RTA, vou habilitar o meu RTA para vocês verem aí. Então o que é a informação que ele já está me dando aqui? Ele já está me dando qual a faixa de frequência que a minha voz está trabalhando. Então vocês podem ver, oi, som, ei, ok? Ok, ei, som, ei. Então, ó, mais ou menos aí é onde a minha voz está trabalhando. Eu até salvei aqui esse gráfico. Oi. Então aqui você tem aqui, eu vou deixar já salvo aqui um gráficozinho, um desenho, do mais ou menos qual a faixa de frequência que eu estou falando aqui com vocês. E vocês estão vendo aqui esse desenhozinho aqui, ó, que ficou, vocês estão vendo aqui esse desenhozinho que ficou riscadinho aqui, ó, é mais ou menos aonde a minha voz trabalha, tá, pessoal? Aqui tá mostrando, então, como é que eu vou fazer, vou botar um pouco mais de sinal aqui, a saída no master. Então, como é que eu faria aqui a minha voz, né? O que eu começo colocando? Eu começo tirando logo tudo que não me interessa, né? Então, eu já venho colocando um filtro aqui no que interessa na minha voz, né? Do que não interessa. Então, por exemplo, a minha voz, vocês podem perceber aqui, ó, que aqui embaixo tem alguns numerozinhos, ó, tem 100 aqui, 250, 20 aqui, é o espectro, né, de 20 Hz até 20 kHz. Então aqui ele está me dando o espectro de audição humana, né? O humano ele consegue perceber de 20 Hz, né, que é uma frequência bem baixa, até 22.000 Hz ou 22 kHz. Quando tem um casinho, quer dizer que é 1000. Então, ele está dizendo aqui que a constante da minha voz, ela trabalha basicamente aqui de 100 Hz, é quando você vê nessa curvinha aqui, ó, vocês perceberam nessa curvinha aqui subindo, ó, é quando a minha voz começa a subir e ela tem uma deficiênciazinha, um pouco mais de 200 aqui, aí vai indo, tal, aí tem uma baixada aqui em 1K, e aí tem,
de aproximadamente aqui 8K para frente, minha voz cai. Eu não tenho muito essas frequências, né? Então, o que eu venho tirando aqui? Se eu não consigo reproduzir esse tipo de frequência, por exemplo, muito baixa, aqui, ó, a nota mais grave que eu consegui dar foi aproximadamente 100 Hz. Então, aqui para baixo, para mim nada interessa. Então, eu já venho com o meu High Pass Filter aqui, ó, e eu venho filtrando essas frequências que não me interessam aqui no meu equalizador. Por quê? Porque a minha voz não consegue reproduzir nada abaixo de 100. Porém, o meu microfone, ele é capaz de captar outras coisas que estão reproduzindo nessa faixa de frequência. Por exemplo, o bumbo de bateria, ele não consegue reproduzir abaixo de 100 Hz? A gente já sabe que sim, né? Então, eu estou tirando a capacidade do meu microfone, estou colocando um filtro aqui, de ele ficar transmitindo essas frequências que a minha voz não está interessada, a minha voz não consegue reproduzir. E se eu tenho um equipamento que ele está aqui para captar a minha voz, então ele não precisa captar a frequência de bumbo, frequência de baixo. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Então eu coloco esse filtro, né? Acho que vocês estão vendo aqui que ele tá vindo aqui e ele faz esse corte. Então, da frequência que eu estipulei aqui, que é aproximadamente aqui de 88 Hz, eu vou até colocar um pouco mais para frente, ó, ele tá dando aqui a frequência que eu tô colocando, ó. Então de 100 Hz para baixo, ele tá colocando um filtro, ele tá atenuando aqui todas as frequências que estão para baixo de 100 Hz, porque isso aqui não interessa para o meu microfone, tá? E aí você pode fazer a mixagem que a gente chama de mixagem artística. Então, por exemplo, se eu quero ter um pouco mais de brilho, né, da minha voz, então eu venho aqui, por exemplo, nas frequências de 5K, eu dou uma acentuada nessas frequências, eu posso abrir um pouquinho mais o que, para ele não ficar tão fechado em cima das frequências. Então, eu puxo toda essa faixa de frequência aqui, por exemplo, aqui na minha voz, vocês viram que no gráfico tinha uma deficiênciazinha aqui, em 2K, né? Então eu posso vir puxando um pouco mais. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, eu posso colocar um filtro mais aberto, se eu quiser também, mas eu não costumo usar muito isso daqui. Então eu deixo aqui, eu acentuo só aonde eu gosto mais de acentuar na minha voz, para dar uma definição melhor, né? Então eu venho aqui, eu faço esse filtro no High Pass, coloco um pouco mais aqui de brilho na minha voz. E da parte para frente também, o que não interessa, por exemplo, a minha voz, ela não vai captar nessas frequências altíssimas aqui, ó. O meu S, ele vem no máximo até 10.000. Então, eu não preciso ficar captando de 10.000 para frente. Então, eu gosto de vir e colocar um filtrozinho mais leve aqui, aqui na minha voz aqui na frente. Então, eu venho, eu coloco aqui, eu escolho aqui um pouquinho para frente, deixo o que um pouquinho fechado e puxo ele para baixo assim, ó. Oi, ei, ei. Então eu tô fazendo o que aqui? Eu tô tirando uma incidência de prato de bateria. Se eu estiver cantando e atrás de mim tiver uma bateria, eu tô tirando aqueles pratos, aquela distorção super aguda da guitarra, né? Um solo muito grande de guitarra. Eu tô vindo e tô tirando isso da capacidade do meu microfone de captar esse tipo de frequência, né? Na verdade ele até capta, né? Porém aqui no equalizador eu estou filtrando essas frequências que não me interessam. Então assim, na mixagem você vai fazer isso com todos os canais da sua mesa. Por exemplo, se você tem aí no bumbo, é interessante aquele microfone do bumbo tá captando, sei lá, frequências de outros instrumentos, um over tá captando frequências de outros instrumentos. Não, então você pode vir aplicando esses filtros aí na sua equalização de acordo com a necessidade. Por exemplo, um violão que está tocando com microfonado, então você tem que vir também ajustar isso aqui. Cada instrumento ele tem uma característica diferente para você vir ajustando. Aqui eu estou fazendo com a minha voz, porém você pode fazer isso aí obedecendo esse mesmo princípio para todos os instrumentos, tá? Por exemplo, uma caixa de bateria ela tende a ter mais destaque aqui em 400 Hz, né? 500 Hz é onde mais ou menos uma área que a maioria das caixas de bateria trabalha. Então, se você pode estar brincando mais ou menos nessa faixa de frequência, aí você precisa, claro, estudar
para você entender cada área de cada instrumento faz, qual a característica de cada um, né? Eu tô passando aqui para vocês como é que eu faço mais ou menos com o meu microfone. Então, com o microfone, a gente já sabe também que o microfone, ele é um carinha que costuma dar muita microfonia, né? Então, eu vou aqui mostrar para vocês também, dar um macete, como é que você faz para você lidar com microfonia se você estiver utilizando um equalizador paramétrico igual esse aqui. Eu vou dar um pouco mais de ganho, vou até virar a caixa para cá, para ele ficar mais atiçado aqui, né? E aí eu vou começar a subir aqui, ó. Olha só que interessante esse dado que ele me deu aqui. Vou até tirar esse high pass filter aqui, só para vocês observarem melhor. Vocês estão percebendo que ele subiu em cima aqui, um pouquinho acima. Deixa eu ver qual é essa frequência aqui. Ó, ele deu esse pico aqui em 120 Hz. Então, quando chegou em 120 Hz, né, mais ou menos ali mesmo o pico, ele deu essa subida aqui, ó. Eu não falei nada e a microfonia apareceu. Vou fazer de novo para vocês verem. Vou tirar aqui o hold. Ó, vocês estão vendo que não tem nada arriscado. Eu vou botar aqui. Oi. Ó, então ele já mostrou ali para vocês onde é que tá. Lá, eu vou lá com coisa para me ver mais ou menos. Ó lá, 120 Hz mais ou menos é onde está a minha microfonia. Então, como é que eu lido com essa frequência aqui que eu tô tendo esse problema? Você pode vir fazer um filtro high pass aqui em cima aqui, que você sabe que ele já vai atenuar as frequências para baixo, tá? Se você tiver com uma microfonia numa frequência mais alta, com o equalizador paramétrico, você pode ir exatamente em cima dela e tirar. Aqui já não vai dar mais, ó. Vai dar em outro local, ó. Ó, dá dele. Então eu venho aqui, ó, e boto meu filtro em cima dele, ó. Ó, e tá subindo mais pra frente, ó. Então como é que eu faço? Essa aqui foi alta. Então como é que eu faço? Eu já fiz aqui um filtro, mas eu continuo tendo aqui em cima, então eu vou aqui em cima da frequência que tá dando, que eu já marquei aqui, que é 120. Eu deixo o Q dela bem fechado e puxo ela para baixo. Tá? Vou dar essa atenuada aqui, ó. Vou tirar aqui o rodo. Vocês estão vendo que em cima da frequência de 120 Hz, que é onde está dando essa incidência aqui, o pico da minha frequência aqui, né? Eu estou fazendo um filtro, estou tirando 3 dB em cima dessa frequência específica. Então eu vou subir de novo aqui, ó. E vou deixar ela mais aberta. Pronto, ó. Capei essa microfonia que tinha em cima dessa frequência. Tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu estou provocando, tá? Isso aqui não é uma microfonia normal. Eu tô causando aqui, o meu microfone tá super alto, ó. Ó, o que acontece quando eu puxo ela, ó? Eu tiro ela todinha, ó. Oi, 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 som, ei. Ó, tá super alto. Então, a microfonia, ela tá... Ó, tá dando pra perceber bem no vídeo? Subindo lá, ó. Ó. Ela quer subir, ó, e eu seguro ela aqui. Então, isso pode acontecer tanto na baixa frequência quanto aqui na alta. Então, por exemplo, outra dica que eu posso dar para vocês aqui também, ó. Você quer achar onde é que está dando a microfonia na alta frequência? Ei, ei, ei. Vou tentar controlar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo subindo lá em 10K? Ó, então eu posso vir aqui, botar em 10K aqui, um filtro. Posso deixar o Q mais fechado. Isso aqui é o fator de qualidade, tá? Quando eu, ó, vou deixar aqui para vocês perceberem bem aqui, ó. Ó, quando eu mexo no Q, eu tô pegando qual range de frequências do lado que eu quero filtrar também, que eu quero atenuar ou que eu quero acentuar, tá? Então aqui eu tô para cima, eu tô acentuando, para baixo eu estou atenuando, tá?
Então aqui eu estou mexendo no ganho, eu estou colocando mais dessa frequência específica que eu selecionei aqui, ou menos dessa frequência específica, tá? Quando eu venho em cima. Aqui o que é o fator de qualidade. Então é o quanto que essa frequência ela pega para os lados ou numa frequência específica. Ah, tá tendo uma frequência em cima, eu estou tendo a microfonia em cima de 10 Hz, mas as frequências do lado também estão subindo junto. Então eu deixo o que? Um pouco mais aberto e eu venho atenuando ela assim, ó, por exemplo, tá? Então, estou tendo só em cima da frequência específica, as do lado praticamente não estão me atrapalhando. Isso aí depende também muito de reverberação da sala, como é que está o posicionamento da sua caixa. A gente vai já falar isso mais para frente também. Então, tá aqui, ó, eu posso acentuar muito fechadinho em uma frequência específica, tá? Eu posso atenuar, desculpa. Ou eu posso fazer isso com frequências maiores perto dela. Entenderam, pessoal? Como é que funciona essa parte do equalizador aqui, né? Então, é assim que eu costumo lidar com as microfonias, né? Eu pego aqui o meu espectro da mesa, ela já me dá onde é que tá aqui subindo aqui a microfonia exatamente, e então eu vou em cima daquela frequência e começo a trabalhar com ela. Boto mais ou boto menos. Uma outra dica que eu posso dar para vocês aqui também, uma mixagem, outra coisa que eu gosto de fazer demais para me ganhar velocidade, você imagina, por exemplo, como eu já falei para vocês, que eu gosto de vir trabalhando com todos os meus, a minha bateria, por exemplo, nos primeiros canais. Então, digamos aqui que do canal 1 até o canal 5, eu coloquei a minha bateria, ou todos os instrumentos de percussão, por exemplo, né? Você tem lá, do 1 ao 5, digamos que são mais canais, mas do 1 ao 5 que eu estou trabalhando com todos os meus instrumentos de percussão, conga, com tudo. E como eu tenho que enxergar, por exemplo, eu gosto de mixar separando por blocos. Então eu tenho o bloco das percussões, que são tudo que é percussão, bateria, eu tenho esse bloco separado. Eu tenho um bloco de cordas, que é o que? Violão, guitarra. Eu tenho um bloco de vozes. Eu gosto de separar muito assim por blocos. Então eu utilizo o que? Eu gosto de utilizar os subgrupos, né? Então, como eu falei para vocês, eu gosto de pensar em toda a minha mix como blocos. Então eu tenho aqui dois grandes trunfos que eu gosto de utilizar, que um deles é os subgrupos, né? Que são esses carinhas aqui, ó. Como vocês podem ver, a XR16, ela me dá 4 subgrupos aqui. Então, como é que eu gosto de utilizar essa ferramenta aqui? Eu uso muito, viu, pessoal? Eu venho aqui em endereço, por exemplo, eu vou colocar como eu falei, os 5 primeiros canais da minha mesa eu utilizo para bateria. Então eu venho aqui no canal 1, aperto seguro e coloco aqui, ó, selecionar em qual subgrupo que eu quero endereçar esse meu canal 1. Então eu vou colocar aqui eu vou endereçar o canal 1, que é o boom da bateria, para o subgrupo 1. Então já apareceu aqui embaixo no S1. Ó. Eu vou colocar o meu 2 também, vou assinar para o 1. O meu 3 eu vou assinar para o subgrupo 1. Tá? E o meu canal 5 eu vou botar também no meu subgrupo 1. Então, quando eu chegar aqui, ó, vocês vão ver, eu estou falando aqui no meu microfone. Digamos que aqui, vocês podem ver que está tudo no S1 aqui embaixo. No vídeo aí eu acho que dá para vocês perceberem. E você está vendo que está modulando aqui o meu subgrupo 1, né? Sub 1, né? Então, toda vez que eu subir esse aqui ou baixar, eu estou baixando ou subindo todos os canais que eu enderecei para o meu subgrupo 1, tá? Aí, por exemplo, se eu tô lá, eu coloquei todo o back vocal no subgrupo 2, né? Então, vamos dizer aqui que no meu subgrupo 2, deixa eu voltar aqui para meus inputs. Digamos que o vocal eu coloquei o 6, o 7 e o 8 são os meus vocais. Então, eu assino aqui subgrupo 2, subgrupo 2, subgrupo 2. Então, quando eu for lá, aí, por exemplo, o pastor falou, ou qualquer pessoa, você mesmo está julgando que a bateria está muito alta. Então eu coloquei toda a bateria no meu subgrupo 1. Então eu venho aqui e baixo a bateria todinha como um bloco só, tá? As minhas vozes eu não coloquei, mas a voz está muito, as vozes estão muito baixas. Então eu coloco todas as minhas vozes no subgrupo 2. Então eu posso subir só as vozes, tá? As cordas,
os violões aí, as guitarras estão muito altas, então você pode vir baixando tudinho aqui como um grupo só. Ou então outra coisa também que às vezes eu gosto de utilizar nessa questão de subgrupo, eu gosto de colocar a banda toda num subgrupo aqui. Então, por exemplo, eu coloquei toda a banda, a bateria, eu enderecei todos os canais que estão para a banda, teclado, guitarra, bateria, para o subgrupo 1, e todas as vozes eu coloquei para o subgrupo 2. Então, se eu quero baixar toda a banda como um bloco só, eu posso baixar aqui de acordo com o que eu enderecei lá. Da mesma forma, eu posso fazer no subgrupo 2, tá? Que é subir todas as vozes ou baixar todas as vozes. Então você pode vir brincando, utilizando esses recursos para você ganhar velocidade para sua mix. A mesma coisa para o grupo de multi, né? Aqui, se você tiver uma console digital, ela te permite você fazer isso, tá? Vou já mostrar na analógica também, que essa questão do subgrupo você pode brincar na analógica também. Que são a questão dos multis, né? Então, por exemplo, eu seguro aqui e eu venho endereçando o que eu quero que cada bloco, né? E lembra que eu falei que eu sempre gosto de mixar pensando em blocos. Então eu enxergo a bateria como um canal só, por exemplo, percussão, as cordas também. Então, se eu quero mutar toda a minha bateria de uma vez, eu posso vir aqui e vir selecionando os canais que eu quero que vá por multigrupo 1. Tá? Então eu venho aqui e eu estou dizendo que do canal 1 até o canal 5, quando eu apertar para mutar o grupo de multi 1, ele vai mutar do canal 1 ao 5. Então eu venho aqui e salvo, já está lá. Aí eu venho tirar isso aqui que está selecionado aqui. Para o grupo de multi 2. Então, do canal 1 ao 5 já está no grupo de multi 1. Então no canal 2 eu quero que mute todas as vozes. Então o canal 2, aqui eu coloquei as 3 vozes do meu setup lá. O subgrupo 2, multigrupo 2, né? Então você já pode ver que está selecionado. Então quando eu venho aqui para o grupo de multis aqui, que são esses 6 grupos de multis aqui que me permite fazer, então quando eu clicar no 1 aqui, ó, você já pode ver que ele já mutou do canal 1 ao 5. Quando eu apertar nos grupos de multis 2, ele já mutou do 6 até o 8. Aí se eu quiser tirar toda a bateria, aperta aqui no 1, já saiu toda a bateria. Não preciso vir aqui de um por um fazendo multi aqui da bateria eu posso só endereçar, não preciso de vir individualmente em cada um. Entendeu, pessoal? Então aqui, essas dicas que eu dei para vocês aqui são muito valiosas para você ganhar uma velocidade na sua mix, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui na mesa analógica como é que faz também. Você pode utilizar alguns recursos para você ganhar velocidade na sua mixagem. Então aqui também, pessoal, olha, aqui eu tenho aqui numa mesa analógica, claro, obviamente que eu tenho algumas limitações de recurso, tá? Por exemplo, eu não consigo ser tão incisivo como aqui numa mesa digital, que eu tenho um equalizador, tenho tudo por canal, né? Aqui numa mesa digital aqui eu sou mais limitado, mas dá para você fazer algumas coisas também para você brincar aqui numa mesa analógica. Por exemplo, aquela questão que eu falei para você separar por blocos, vale aqui também. Você pode, por exemplo, selecionar do canal 1 até o canal 4, separar para a bateria. E aí você tá vendo aqui que aqui ela tem, olha, os grupos de multi, os subgrupos também para você endereçar, ó. Tá vendo aqui do 1 e 2 e do 3 e 4. Então o que quer dizer isso aí? Cada canal, vocês vão perceber que ele tem também, ó, o botãozinho 1 e 2 e o botãozinho 3 e 4 dos grupos aqui, para você utilizar esse mesmo subgrupos aqui. Então, digamos que, como eu falei para vocês, eu tenho aqui do canal 1 até o canal 4, eu tenho a minha bateria toda mixada aqui nesses 4 canais aqui. Então eu venho endereçando aqui a minha mesa analógica, eu venho endereçando do canal 1 até o canal 4, eu venho endereçando para o meu grupo de multi, né? Meu grupo de multi não, desculpa, meus subgrupos. Então toda vez que eu subir aqui, ó, vocês percebem que tá subindo tudo, né? Tá subindo toda, até diminuir um pouquinho aqui. Oi, Então vocês podem perceber que aqui ele vai estar subindo todas o que eu enderecei aqui pro subgrupo 1 e 2, né? Ele vai subir tudo ou vai diminuir tudo
de acordo com o que eu colocar. A mesma coisa por 3 e 4. Então, digamos que do canal 5 até o canal 7 eu coloquei para o subgrupo 3 e 4. Então, na hora que eu subir aqui, eu acionar aqui, na hora que eu subir, ele vai subir como um todo. Todo o meu subgrupo, eles vão subir de acordo com o que eu endereçar aqui, tá? Então, isso aqui é muito útil, pessoal. Às vezes, aqui, por exemplo, na mesa analógica, você tem poucos recursos. Como é que eu gosto de fazer? Eu coloco a banda toda, né? Digamos que aqui eu tenho do canal 1 até o canal 6, eu tenho toda a banda da igreja. Então eu coloco o subgrupo 1, toda a banda. E a voz do pastor eu deixo solta, sem nenhum subgrupo. E as vozes do Ministério de Louvor, eu coloco dos canais 3 e 4 subgrupo. Então, quando eu quero subir toda a banda, como um todo, eu subo no 1 e 2. Quando eu quero subir a voz do pastor, eu venho aqui e subo só a voz do pastor, porque é um fader só, eu consigo controlar melhor. E do Ministério de Louvor, se eu quiser destacar mais ainda as vozes do Ministério de Louvor em relação à banda, eu posso vir aqui e subir só as vozes de acordo com o que eu enderecei aqui nos meus canais. Entenderam, pessoal? Outra coisa que muita gente me pergunta na Mix é para lidar com a microfonia numa mesa analógica, né? Aí muitas pessoas, eu pego muita gente que chega e fala assim: para você resolver o problema de microfonia é muito simples, é só você vir aqui no botão do agudo e tirar agudo. Você tira o agudo da mesa, né? E aí você acabou com a sua microfonia. O grande detalhe é que quando você baixa o agudo de uma mesa analógica, você não está baixando. Você está baixando todas as frequências que correspondem às altas frequências, né? Você não fez igual, por exemplo, aqui no meu equalizador paramétrico, que eu pego uma frequência específica e eu tiro ou coloco uma frequência específica. Eu acho que eu vou até fazer uma experiência aqui para mostrar para vocês, dá para fazer? Só para mim mostrar aqui. Então, pessoal, montei uma experiência aqui, um laboratóriozinho, só para me mostrar para vocês o que acontece com esse equalizador dessa mesa aqui. O que ele mexe em relação à frequência, diferente do equalizador paramétrico que a gente tem aqui. Então eu liguei aqui o celular, estou gerando um ruído rosa para dentro da mesa, tá vendo por esse sinal aqui. Vocês podem ver que ele está modulando já fiz a estrutura de ganho. Então, ó, tava baixo lá, ó, tá vendo? Eu vim aqui, ajustei para ficar lá próximo do 0 dB. Então tá lá modulando próximo do 0 dB meu sinal. Eu peguei a saída da mesa, estou jogando para minha mesa digital. Então esse sinalzinho aqui que está entrando no canal 5, tá vindo da saída da mesa lá. E aqui eu liguei para minha caixa de som. Por que eu fiz isso? Porque aqui, vocês podem ver aqui no gráfico, eu estou fazendo a leitura desse sinal que eu estou enviando do celular aqui do ruído rosa. Então vocês podem ver aqui, ó, todo o sinal que está entrando. Eu vou baixar aqui só para vocês terem uma noção, vou baixar um pouquinho. Ó, então isso aqui que vocês estão vendo é o sinal do meu ruído rosa entrando aí na minha mesa digital. Beleza? Então, deixa ele mais alto aqui um pouquinho. Pronto. Então, o que eu mexer aqui agora no equalizador dessa mesa, ele vai me mostrar aqui no gráfico o que está acontecendo. Então eu vou salvar aqui esse desenho do gráfico que eu tenho aqui já. E tá me dando aqui o sinal, então a gente salvou, vocês já viram que já tá, deixa eu até parar aqui, ó, vocês estão vendo aqui que tá riscadinho aqui, né? Já com o que o ruído rosa estava representando aqui pro meu sinal. Então, deixa eu voltar aqui o ruído rosa. Então voltou com o sinal. E eu vou mexer, por exemplo aqui, quando deu microfonia, o cara vem e diz assim, tira o agudo. Então eu vou tirar o agudo aqui da minha mesa analógica e vocês vão ver lá no gráfico o que ele vai fazer, ó. Olha só lá, ó, tirei o agudo da minha mesa. Vocês podem perceber que aqui em cima, o que está riscadinho aqui em cima, era onde estava o gráfico antes. Né? Então ele estava aqui em cima, né? Quando eu tirei o agudo, ele tirou toda essa faixa de frequência até aproximadamente aqui, ó, perto de 2K aqui, ó, ele baixou tudo, como vocês podem perceber aí. Olha só, vocês estão vendo? Eu vou voltar o agudo aqui. Eu tirei o agudo todinho aqui, ó, tá? Tirei tudo. Eu vou voltar aqui pro meio. Vocês vão ver o sinal subindo. Olha lá, o sinal subindo de novo, ó. Tá vendo?
Então, aqui ele tá me dizendo que quando eu tiro o agudo da mesa analógica, eu baixei um monte de outras frequências que eu não queria baixar, o que é diferente disso aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu quis subir 4.000 Hz aqui, né? Como vocês podem ver aqui, esse pico. Então eu fui lá, botei o fator de qualidade bem fechado e subi só essa frequência específica. A mesa analógica, ela faz isso aqui, ó. Não, deixa eu selecionar aqui, selecionei errado. Pronto, aqui, selecionei. A mesa analógica, ela faz isso aqui, ó. Ela tira um montão de frequências do lado. Por isso que quando você tira o agudo da mesa, né? Que a gente dá tirando o agudo da mesa aqui, como vocês podem ver, você tira um monte de outras frequências que são importantes para característica, por exemplo, de uma voz. Se você estiver fazendo uma voz aí, uma mix de uma voz, tem muitas frequências que você está tirando aqui que são importantes para a voz. Numa mesa analógica, você não consegue ser incisivo em uma frequência igual você consegue ser aqui numa mesa digital. Para isso, você pode usar aliado a isso aqui, por exemplo, se você tem algumas frequências específicas que estão sobrando aí no seu sistema, você pode utilizar um equalizador gráfico, que é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui e mostrar para vocês. Ó, aqui a gente tem um equalizadorzinho gráfico, ó. Tá vendo? Que aqui eu tiro e boto a frequência que eu achar que eu preciso trabalhar no meu equalizador gráfico, tá? Aqui é como se fosse um equalizador gráfico de 31 bandas, tá? Convencional, aqui é um digital, mas é a mesma coisa daquele equalizador dos botõezinhos que a gente tem aí para você trabalhar. Tá, pessoal? Então, espero que vocês estejam entendendo. Então, a mesma coisa, ó. Ah, tira aí o grave. Olha o que vai acontecer quando eu tirar o grave, ó. Vou tirar o grave. Olha o tanto de frequências que baixou. Vocês estão vendo lá, ó? Eu vou subir para vocês perceberem, ó. Ele coloca, ó, um montão, lembrando que esse risquinho branco aqui é onde estava equilibrado, tá? Onde fica batendo aí o ruído rosa. E quando eu tiro o grave, olha o tanto de frequência que ele tirou junto, ó. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Entendeu? Aqui, ó, por exemplo, no agudo, aqui você no médio, você pode selecionar aqui na mesa analógica, você pode selecionar mais ou menos a frequência que você quer trabalhar e as frequências que você quer puxar próximo. Eu vou selecionar aqui 1K, vocês estão vendo aqui 1K, e aí a gente vai identificar aqui onde é que tá 1K. O 1K tá bem aqui, ó, tá? Em cima do 2. Quando eu escolho aqui 1K, o que eu mexer nesse potenciômetro, eu estou colocando menos 15 ou mais 15 dB nessa faixa de frequência aqui, ó. Então eu vou tirar aqui agora, eu vou tirar, ó. Ele vai puxar um montão de frequência do lado, ó. Eu puxei só 1K, mas ele baixou ali, ó. De 400, 300, ele baixou também, bem. Baixou 2K lá, ó. Aí eu vou passeando aqui, ó. Eu vou andando aqui. Eu vou pegar esse botãozinho da frequência e eu vou andando com ele de um lado pro outro. Aí você vai vendo que vai mudando, ó lá, ó. Ó. Tô indo pra trás e pra frente, ó. Estão vendo, ó? Ele puxa várias frequências juntas. Ele não puxa uma frequência determinada. Por isso que eu falo, pessoal, vocês precisam, quando você tem uma deficiência, que você tem um problema com microfonia aí no seu sistema, você precisa utilizar alguns recursos. Se você tiver uma mesa digital, você tem todos esses recursos para você utilizar aqui. Mas numa mesa analógica, você está um pouco limitado. Você precisa utilizar alguns outros equipamentos para que possa te auxiliar na hora que você estiver utilizando aí, fazendo a sua mix. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Você tá curtindo? Comenta aí embaixo se você já passou por alguma dessas situações que eu coloquei para trás e se isso tá te ajudando. Ponha nos comentários se isso aí abriu sua mente para te ajudar posteriormente a você resolver alguns problemas. Então agora, pessoal, falando sobre posicionamento de caixa de som, né? Que são essas belezinhas aqui, né? A gente precisa entender que antes da gente passar para a forma de posicionamento da caixa de som, a gente precisa entender como é que cada caixa de som ela tende a projetar o som, tá? O que é esse negócio de ângulo de cobertura, área de cobertura da caixa que a caixa consegue cobrir? Então vamos lá.
Uma caixa desse estilo aqui, chamada de caixa Point Source, né? A gente tem um alto-falante aqui, tá? Que pode ser de 8, de 10, de 12, de 15 polegadas aí. E um drive em cima aqui de titânio. Então, esse tipo de caixa de som, ela costuma ter um ângulo de cobertura horizontal e um ângulo de cobertura vertical, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso desenhozinho aqui, para vocês entenderem mais ou menos. Então, digamos que eu estou com a caixa de som aqui, né, posicionada aqui, tá? E a gente, vou botar aqui o fontezinho, drive, da caixa de som. Então, essa caixa, ela tem uma cobertura que vai nessa direção aqui, tá? Que é para cima e para baixo. E aqui a gente tem um ângulo que essa caixa consegue cobrir, quanto também, né, você tem uma cobertura horizontal. O tanto que essa caixa cobre de um lado, da esquerda para a direita, tá? Então, geralmente, esse tipo de caixa, Point Source, né, que trabalha com esse drive aqui, com esse tipo de corneta aqui, ela tende a ter uma dispersão no formato de uma explosão, né? Então você imagina que a projeção dela é em todas as direções. Os agudos ela vai como se fosse uma explosão. Então ela consegue ter uma cobertura vertical bem ampla. Digamos que essa caixa aqui ela trabalha com uma cobertura de 90 graus, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. Então ela cobre 90 graus aqui e ela cobre 90 graus de cima a baixo também dentro do ambiente, né? Então você tem esse tipo de caixa aqui que é a Point Source, tá? Você tem também um outro tipo de caixa que são hoje que são as famosas, né? Aí os line arrays, né? Que a gente encontra hoje em muitas das igrejas aí. E eu vou utilizar aqui o modelo de caixa que ela tem, por exemplo, aqui 2 alto-falantes menores e um guia de onda aqui dentro com o drive, certo? O que a gente observa de características diferentes desse tipo de caixa? Uma caixa line array, ela tem uma excelente cobertura horizontal. Então ela consegue cobrir aí, em média, 110 graus, 100 graus de cobertura. Então você tem aí um espaço muito grande de cobertura na vertical dessa caixa. Porém, na cobertura vertical dela, né, na cobertura vertical, da parte de cima e a parte de baixo, ela é bem estreitinha. Enquanto essa caixa aqui cobre 90 graus, em média, mais ou menos aí, uma caixa line array, ela cobre 10 graus aqui, ó. Então ela é uma caixa, vou botar aqui 10 graus de angulação. Então ela é uma caixa que ela é muito eficiente na cobertura horizontal, porém na cobertura vertical, uma caixa ela tende a ter um facho de cobertura muito estreito. Então vocês, pensando nesse estilo de caixa aqui, você já começa a entender que você ter uma cobertura do ângulo de line array vertical de uma forma eficiente e ampla, você precisa começar a empilhar caixas uma juntinha da outra, que aí você pega esses 10 graus de cobertura e você começa a abrir mais ele, e aí você tem uma cobertura vertical maior, né, ampliada pela quantidade de caixas. Uma outra característica que difere um line array de uma caixa Point Source, quer dizer a eficiência de cobertura do seu drive, né? Essa caixa aqui, uma Point Source, o ataque dela das altas frequências, ela é um pouco dispersa, ela vai para muitas direções, então ela não tem tanta diretividade, você não consegue controlar para onde você quer apontar aquelas altas frequências. O que é diferente de um line array, que você possui um guia de onda. Então, o drive dela, ele é super eficiente. É basicamente como se você pegasse um laser e você apontasse para um determinado local. Eu quero colocar som lá dentro daquela galeria. Então, você
agrupa uma quantidade X de caixas, você aponta lá para dentro da galeria e aquele som ele vai direcionado lá dentro. Então você consegue ter um controle de diretividade maior numa caixa Line Array do que numa caixa Point Source. Você começa a mandar som realmente só para aquele local que você tem interesse de sonorizar, aquele ambiente que você quer colocar. E hoje está super na moda, né? Todo mundo quer usar o Line Array, né? Por conta de que é um sistema que é mais novo, né? Não é um projeto tão antigo igual é uma Point Source. E hoje as empresas elas conseguiram construir o conceito do produto Line Array e deixar isso mais acessível às pessoas, né? Então hoje você consegue ver que as pessoas elas estão querendo cada vez mais migrar aqui para dentro. Porém, nem sempre tudo se resolve com Line Array. Às vezes você tem uma limitação física que você precisa resolver para você conseguir colocar esse tipo de caixa no seu ambiente. Por exemplo, se você tem uma igreja que ela tem um pé direito baixo, né? Então você imagina que você tem aí, aqui, vou fazer aqui, se você estivesse tendo uma vista lateral da igreja, tá, pessoal? Então aqui, vou fazer aqui são os banquinhos, tá? Os banquinhos aqui da igreja, tá? Então você tem aqui vários banquinhos, né? Então você tem aqui os banquinhos da igreja e aí você tem aqui um pé direito aqui de aproximadamente 3 metros. Certo? O que é o pé direito super baixo, tá? Aqui nós estamos falando de uma igreja com teto bem baixo, tá? E vamos botar que essa igreja aqui, ela possui aqui 15 metros de comprimento. Então daqui para cá, ela possui 15 metros, tá? Do início, do começo dela ao fim. Aqui é o altar, tá, pessoal? Vou fazer aqui o altar. Aqui, botar aqui o microfone. E vou botar o pastor aqui. O padre. Certo? Então você tem aqui esse local hipotético ali que a gente botou para vocês. Quando você tem um pé direito muito baixo, a gente começa a dizer que para você colocar um Line Array no ambiente, você começa a usufruir da proposta da caixa quando você empilha pelo menos 4 caixas. Aí você começa a ter uma cobertura com uma eficiência do projeto da caixa, né? Você começa a gozar desse tipo de característica do projeto de caixa. Então você imagina que a igreja tem 3 metros. Quando você coloca a caixa Line Array aqui no teto, que tem que ser pendurado, né? Então vou botar aqui mais ou menos aqui, deixa eu desenhar aqui com outra cor. Então digamos aqui que a gente colocou aqui o nosso Line Array dentro do ambiente. Quando você faz isso daqui, a distância, o tamanho desse arranjo é de aproximadamente 1 metro. Vamos colocar aí que daqui até aqui embaixo você tem aí 1 metro, tá? Então você imagina que o pastor, ele levantando o braço dele, ele vai estar pegando na caixa. Às vezes você tem um data show atrás de você, que tem a letra da música, tal, as coisas que precisa estar passando recados. Como é que você vai colocar um sistema de caixa desse logo pendurado no teto dessa forma? Você não consegue, porque você tem essa limitação de espaço aqui. O arranjo vai ficar praticamente triscando na cabeça do padre, do pastor aqui. Então, aqui eu estou falando de uma das limitações, tá, pessoal? Então você tem uma limitação física, o teu espaço ele não permite você colocar um arranjo aqui para você conseguir ter uma cobertura homogênea aqui no espaço, tá? Que vai atacar aqui todas as áreas da igreja que precisam ser sonorizadas. E você ainda tem uma questão estética que fica feia, uma situação que impede aqui de você utilizar esse tipo de caixa. Agora, se você tem a mesma igreja, com o mesmo espaço, e você coloca, por exemplo, uma caixinha dessa, que essa caixa aqui tem aproximadamente uns 40 centímetros aqui, 45 centímetros de altura tem essa caixinha. Quando você coloca a caixinha lá no teto, no mesmo teto que você está utilizando,
você está ocupando um espaço bem menor aqui que você está utilizando, tá? Então, nesse tipo de espaço que você está colocando aqui, eu jamais indicaria uma caixa dessa de projeto para você colocar dentro desse tipo de ambiente. Uma point source nesse tipo de ambiente, ela iria matar a pau. Ela seria o tipo de caixa mais indicado para esse tipo de ambiente, tá? Tô dando aqui só um exemplo para vocês entenderem como que funciona o posicionamento desse tipo de caixa, que você tem que levar em conta as limitações físicas, o tipo de projeção, o tipo de cobertura que uma caixa dessa possui. Então a gente já sabe que essa caixa aqui, ela tem uma cobertura horizontal e vertical de 90 graus. Então o que eu quero dizer com isso aqui? Que quando eu estou no eixo da caixa, né, eu estou aqui de frente para a caixa de som, aqui eu consigo ter toda a gama de frequências que essa caixa é capaz de reproduzir, eu tenho aqui de forma bem audível, bem explicada, né, aqui para mim, aqui nos meus ouvidos. A partir do momento que eu vou me deslocando para a esquerda ou para a direita, eu vou saindo do eixo da caixa. Então, quando eu estou aproximadamente aqui na lateral da caixa, aqui eu estou mais ou menos nessa posição aqui, eu já perco um pouco da cobertura dela. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Digamos que você está aqui com a caixinha de som, né? Aqui o alto-falante dela, aqui está a caixinha de som. Então, aqui você tem a cobertura dela na horizontal, tá? É como se a gente estivesse olhando a caixa por cima, tá? Como se eu estivesse olhando do teto da igreja para baixo, se a gente estivesse olhando para a caixa. Então, eu estou aqui, tá? E eu estou tendo uma percepção do som que está vindo aqui dessa caixa toda para mim. De acordo com que eu vou me movimentando aqui nessa caixa de som, eu começo a sair do eixo de cobertura da caixa. Então, é basicamente como se eu tivesse essa câmera me filmando e a câmera dela aqui me filmando, do jeito que vocês estão me vendo aqui, é exatamente ao que o som está projetando aqui para mim. Mas de acordo com que eu vou saindo do ângulo de cobertura, a caixa vai apontando para uma área onde não está me sonorizando, que seria o interesse meu que ela tivesse apontada para mim. Então, você começa a sair do eixo da cobertura da caixa. Então, como é que você resolve isso? Ou você aponta a caixa para a pessoa, né, no meu caso aqui eu, ou então você coloca outra caixa e aí a outra caixa começa de novo a sonorizar aquele espaço que você está. Então vocês precisam entender isso tudo, pessoal. O manual do produto, ele disponibiliza para vocês aí, tá? O ângulo de cobertura, todo o manual de caixa de som, ou ao menos todo, deveria ter isso, o ângulo de cobertura horizontal e vertical da caixa, para você conseguir trabalhar com ela de forma aí mais eficiente possível, né? Uma outra situação que a gente tem também em relação ao posicionamento da caixa de som é nesse seguinte sentido. Você imagina que você tem uma caixa de som aqui apontada, né? Que ela está aqui na altura do solo. Aqui é o piso da igreja e você tem aqui uma caixa de som aqui apontada. E aí você tem uma pessoa aqui, tá? Uma pessoinha aqui, tá? Você tem outra pessoinha aqui, tá? Uma outra pessoinha aqui, outra pessoinha aqui também, tá? Então você tem aqui, a caixa está no piso, apontada para essas pessoas que estão aqui dispostas nesse tipo de ambiente. Então você tem um nível de pressão sonora para essa pessoa que está aqui a 1 metro, digamos que ela está a 1 metro da caixa. Você tem um nível de pressão sonora para essa pessoa que está a 2 metros da caixa de som. E você tem um nível de pressão sonora para essa pessoa que está a 4 metros de distância dessa caixa de som aqui, né? Vocês percebem que faz sentido para vocês que a pessoa que está mais próxima dessa caixa aqui, ela vai ouvir uma quantidade de pressão sonora muito maior do que essa última pessoa que está aqui nessa última posição? Essa pessoa aqui, para ela, quando o som estiver bom para ela, vai estar baixo para essa e mais baixo ainda para essa daqui. Quando o som estiver bom para essa pessoa aqui, que é a última pessoa que está a 4 metros, o som para ela, que estiver legal,
para essa aqui vai estar mais alto do que está para ela, e para essa aqui vai estar mais alto ainda em relação às outras duas. Então, uma forma que a gente utiliza para você resolver esse tipo de problema aqui é você levantando essa caixa e colocando ela em cima. Então você imagina, eu vou só rabiscar aqui, você coloca essa caixa aqui a essa distância que você tem. Você distanciou a caixa, eu coloquei ela na mesma linha, tá, pessoal? Só tirei ela do chão e coloquei no teto. Então aqui, aproximadamente, ela vai ter a mesma distância, porque eu não afastei ela mais para trás, eu só levantei ela. Então digamos que aqui eu vou ter 5 metros, né? Aumentou 1 metro aí para esse último ouvinte. Porém, para esse primeiro ouvinte aqui, a gente já sabe que a caixa tem uma cobertura de 90 graus, então para esse primeiro ouvinte aqui, eu distanciei a caixa, sei lá, 3 metros ou 4 metros. Para esse aqui eu vou distanciei 4. Então a minha distância do primeiro para o último, você tirou um pouco essa distância que era de 3 a 4 metros de distância, você transformou em 1 a 2 de diferença de uma para outra. Então, só com o posicionamento correto da caixa de som, eu já tenho aqui um equilíbrio maior da caixa só por conta do posicionamento. A cobertura dela, a quantidade de pressão sonora vai ser muito parecida do primeiro até o último ouvinte. Entenderam, pessoal? Da mesma forma, pessoal, que você posiciona aqui, que você tem que respeitar esse eixo de cobertura, a mesma coisa é quando você for utilizar um monitor de chão. Ontem eu usei o exemplo do Ministério de Louvor, que o cara ficava reclamando para mim, nossa, mas eu tô com muita microfonia aqui no meu espaço. Vou riscar aqui, que ainda tem folha branca. Então, eu estou tendo muita microfonia. O pessoal do Ministério de Louvor está reclamando demais da microfonia que eu estou tendo lá. E aí, a gente fazendo uma live, eu vendo lá, né, a situação dele, como é que funcionava lá, eu observei que o pessoal do Ministério de Louvor, eles estavam fora do ângulo de cobertura do monitor. Porque você imagina, se você tem aqui o Ministério de Louvor, né? Você tem várias pessoinhas aqui, né? Ministério de Louvor, tá? Várias pessoinhas aqui cantando. E você coloca um monitor, aqui geralmente o monitor, ele é assim, né? Uma caixinha de monitor. Então você tá com um monitor que ele tem um ângulo de cobertura, tá? Então você precisa colocar as pessoas exatamente no ângulo de cobertura desse monitor, para o som sair aqui e chegar até eles. O que acontecia lá é que as pessoas estavam totalmente fora. Esse monitor, em vez de estar próximo, né, bem ali no pé das pessoas, ele estava aproximadamente uns 2 metros de distância dele, 2,5 metros. E aí eu falei, olha, você vai ter muito problema de microfonia mesmo aí, e o pessoal você vai aumentar, e as pessoas não vão estar se ouvindo, porque elas estão fora do eixo de cobertura da caixa, tá? Então você precisa, do que adianta eu estar falando no microfone aqui, e a caixa está apontada para lá, para o outro lado? Claro que eu não vou ter uma eficiência de cobertura. Então, vocês precisam apontar a caixa para onde vocês querem som. Não adianta vocês terem uma caixa excelente, caríssima, que você pagou um montante de dinheiro nela lá, mas você não apontar ela para onde precisa ser sonorizado. Isso aqui é o básico, pessoal. Vocês precisam entender nisso. Então, mas o pastor não quer porque vai ficar feio. O pastor não quer porque vai ficar ali e o suporte tem que ser para lá porque o pastor quer. Aí você tem que trazer para ele o esclarecimento, explicar para ele como é que funciona, né, como é que é o posicionamento correto de uma caixa de som e explicar para ele o que vai acontecer. Se você botar aqui, você vai ter problema. Se você botar aqui, você vai conseguir ter uma melhor clareza, uma melhor definição sonora. Você vai conseguir ter uma cobertura bem mais eficiente. E uma outra situação que eu quero mostrar para vocês também, que é a utilização dos microfones, tá, pessoal? Então, vamos lá que eu vou aqui já pegar aqui, botar a mão direto aqui no microfone para vocês. Então, pessoal, continuando aqui com vocês, agora eu tô aqui já com a minha mesa de som. Então, esse carinha aqui, pessoal, ele foi fabricado para você ter um uso, uma utilização correta. Então, a primeira coisa que eu quero salientar para vocês aqui, tá até bem amassado aqui esse globo aqui, já tomou algumas quedas esse meu microfone.
É a forma correta de você utilizar esse equipamento aqui, né? Você tem aqui, esse aqui é um microfone dinâmico, tá? Um microfone cardioide, ou seja, a captação desse microfone dá uma forma que ele capta muito bem no eixo, tá? Aqui no eixo onde eu tô falando diretamente dele, ele capta super bem e ele tende a rejeitar muitos sons que vêm dessa posição aqui, de baixo aqui, tá? Que vem do fundo dele aqui e rejeita também um pouco dos lados. Porém, ele capta bem em toda essa região. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que é essa figura aqui no cardioide. Então, é basicamente isso daqui, ó. Vocês estão ouvindo aí meu som? Então, ele tende a captar muito bem aqui, ó, mesmo mexendo nas laterais. Porém, quando eu venho para cá, ó, ele não capta quase nada, como vocês podem ver. Então ele tende muito a rejeitar sons que vêm dessa área aqui. Sons que vêm aqui. Então, uma frequênciazinha chata. Aí. Sons que vêm aqui dessa área aqui do microfone, tá? Então, a primeira coisa que eu vejo muitas pessoas fazer é segurar o microfone pelo cabo, tá? Você pode danificar esse conector aqui do microfone, né? Uma outra situação que eu vejo muitas pessoas que fazem de forma errada é segurar o microfone pelo globo para cantar, né? Então as pessoas pegam e elas vão segurando dessa forma aqui para cantar, para utilizar o microfone. E quando você utiliza aqui, olha só como é que tá a minha voz, tá? Tá parecendo uma voz fonha, parece que eu tô com o meu nariz tampado, mas eu não tô. E agora vocês percebem que a minha voz voltou a ter novamente os graves, tá? A gente tem aqui de novo meu microfone funcionando e aqui a gente tem novamente a minha voz de pato funcionando, tá? Então, quando o cantor, ou o padre, ou o pastor segura o microfone dessa forma, ele tá destruindo totalmente os graves dele, a definição que esse microfone tem. Vocês estão vendo aqui, eu tô com um SM58, um microfone caro aqui, tá? Mas você destruiu totalmente a função do microfone de captar com qualidade e fidelidade a sua voz. A função do microfone é nada mais nada menos do que captar e reproduzir a minha voz como se você estivesse me ouvindo falando bem pertinho do seu ouvido, tá? Então, quando eu tô falando aqui, a minha voz tem que sair dessa forma, da forma como você escuta seu microfone. Agora, quando eu coloco aqui, parece que mudou, parece que eu estou falando de outra forma, mas eu estou falando da mesma forma. Então você precisa aprender, entender como é que você segura esse microfone da forma correta. Se falar que aqui é porque eu estou trabalhando com sinal baixo, tá? Mas eu vou aumentar um pouquinho aqui, espero que os vizinhos não me matem. Mas vocês vão ver que vai começar a dar microfonias também aqui, só por conta de eu estar segurando o microfone da forma errada. Então, ó, já começou a dar a microfonia, ó. E aí, ó, eu só soltei o microfone, já voltou de novo a funcionar normalmente, tá? Na hora que eu tampo, ó, vocês estão entendendo? Então, uma das formas que eu costumo dizer para você controlar a microfonia é você sempre segurar o microfone da forma correta. Ó, vocês estão vendo aí, eu só estou colocando a mão aqui, ó, e ele já dá a microfonia, tá? E olha que aqui é porque eu estou provocando, tá, pessoal? Outra coisa também, se eu já sei que o posicionamento da minha caixa, eu já sei qual é a projeção que o som a minha caixa tem, e eu já sei como é que o meu microfone capta, né? Se eu já sei que o meu microfone ele tende a rejeitar sons que vêm do fundo dele para cá, né? Então eu tenho que apontar a minha caixa de som para a área de maior rejeição do microfone, porque a microfonia nada mais é do que o som que eu estou falando aqui, ele vai no cabo, passa lá, sai na caixa de som, entra novamente na cápsula e ele fica fazendo esse loop. Tá? E esse loop, ela vai realimentando o sinal, entra, sai, entra, sai, entra, sai, e aí você tem a temida microfonia. Então as pessoas precisam
fazer essa combinação. Quanto mais armas você vai utilizando, por exemplo, vou posicionar a caixa correta, posicionei a caixa correta, eu vou segurar o microfone da forma correta, segura o microfone da forma correta, usa a equalização da forma correta, tirando as frequências que não interessam, onde estou tendo mais sobra, outra ali, eu vim deixando a minha equalização o mais equilibrada possível. Então você vai se blindando de possíveis problemas, você vai se livrando de microfonia, você vai se livrando de uma má captação, você vai se livrando de ruídos, como a gente viu na questão dos cabos. Se eu utilizar aqui um cabo desbalanceado e eu utilizar ele com um cabão de 20 metros, você imagina, você pegar um cabo desse aqui desbalanceado de 20 metros e ligar, a chance de você ter um ruído é gigante, é enorme. Então você precisa obedecer todos esses padrões, você precisa ir compreendendo como é que cada peça dessa funciona e se comporta para você conseguir ir se blindando de possíveis problemas e antecipando, né? Quando eu vou fazer qualquer tipo de serviço, de trabalho, a gente começa, por exemplo, eu começo sempre pelos cabos. Então, claro que eu já fiz a parte de projeto, já sei mais ou menos onde é que eu vou posicionar minha caixa de som, tal, eu já tenho mais ou menos, a gente já tem essa experiência, né? Você já fez esse serviço. Mas aí eu chego para montagem, a primeira coisa que eu faço, eu confiro todos os cabos. Todos os cabos que eu estou utilizando são balanceados. Os que não são balanceados, por exemplo, você pode usar um cabo desbalanceado no instrumento, aí para 7 metros, até 10 metros ainda é seguro você utilizar. Um cabo maior que isso, você já começa a ter ruído. Então, já começa a virar uma antena e todos aqueles problemas que eu já falei para vocês. Então, eu estou utilizando aqui um cabo até 7 metros balanceado, beleza, então aqui pode. Mas aqui vai para mais longe, não, então vamos utilizar o cabo da forma correta. Eu vou fazer a equalização, então eu vou começando já filtrando as coisas que não interessam, tirando ali o que eu tenho que tirar, que não precisa. Vamos lá, vou entregar o microfone pro pastor ou pro cantor. Então, olha, você sabe como é que funciona? Você sabe como é que o que acontece com a sua voz quando você segura aqui no microfone? Você sabe o que acontece com a sua voz quando você fala fora do eixo? Porque tem gente na igreja que gosta de fazer isso aqui, né? O cara tá aqui, mas ele quer falar com o microfone dessa distância. E aí o cara lá, o coitado do técnico, ele tem que ficar metendo sinal para ele conseguir reproduzir, né? Então o cara fala com o microfone aqui embaixo. Vocês estão vendo que já está querendo dar microfonia, né? Olha só, mesmo eu segurando da forma correta, eu não estou apontando o microfone para onde deveria. Então a captação fica totalmente comprometida. Quanto mais distante eu vou afastando o microfone aqui da minha voz, menos frequências eu pego, entendeu? Da minha boca, né? Quanto mais eu afasto, menos frequências eu estou pegando que compõem a minha voz, que é totalmente diferente de eu falar aqui, né? Estou falando aqui diretamente no eixo do microfone, como vocês podem ver, a minha voz, ela capta muitas frequências. Então você está vendo os S's aí, né? Você tem o grave aí da minha voz, os médios. E quando eu vou afastando, a primeira coisa que você está sentindo falta já são dos graves. Os graves já foram embora, né? Então eu vou afastando mais, e aí o cara vai dando volume. E vai ficando só os agudos, Você vai ouvindo só os meus S's aí, E a microfonia vai chegando. Então você precisa, se o cara tem costume de utilizar o microfone muito longe da boca, você precisa chegar para ele e falar: irmão, vem cá, bota o microfone aí dia que tu gosta de usar. Aí o cara bota o microfone, eu gosto de usar o microfone aqui. Tu gosta de usar aí, né? Agora encosta o microfone na tua boca. Aí ele bota a voz na boca. Ele fala assim: tá vendo como a tua voz chegou? Como ficou bonita? Então, assim, são os macetes que você tem que ir se armando para você e conseguir fazer uma mix legal, para você conseguir operar o som na sua igreja sem maiores problemas. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui na aula 2, tá? A gente vai encerrar essa aula por aqui. Lembrando que você percebeu que tem muito mais coisas que acontecem aí por trás dos bastidores do áudio, né? Que é o submundo do áudio. Aqui eu tenho um tempo limitado, apesar de a gente ter ficado aí quase 2 horas juntos, aí eu falando com vocês, mas aqui a gente não consegue ir tão a fundo porque eu tenho uma limitação de tempo, coisa que no nosso curso de áudio, ele não é tão
restrito assim com essa quantidade de tempo. Eu consigo lá falar sobre horas e horas e você pode fazer de acordo com a sua demanda. Então lembrando que a gente tem 2 bônus super especiais para quem for para a terceira aula, tá? Um deles eu já vou revelar aqui para vocês, que é um PDF com mais de 30 artigos. A gente já fez relacionado a áudio, esse totalmente gratuito, mas só vou dizer aonde você vai pegar esse link com mais de 30 artigos. Tem muito conteúdo, muita coisa para você aprender de áudio nesses artigos que a gente já fez, tá? E eu vou disponibilizar isso para vocês totalmente gratuito. Vou dizer aonde que você vai conseguir baixar esse artigo, e o outro bônus é melhor do que esse, mas eu só vou revelar esse na terceira aula. Então eu quero que você venha para a terceira aula com a gente, para a gente continuar ampliando os nossos horizontes em relação ao áudio. Eu vou falar de muitas coisas bem legais, de como é que você faz para ganhar dinheiro, uma coisa que às vezes você nem está enxergando que é uma possibilidade de você faturar grana. A gente vai te ensinar na terceira aula a forma de você ampliar seus horizontes. E vou te ensinar como que você faz isso sem depender de ninguém. Só depende de você. Você vai caminhar com as suas próprias pernas e faturar seu dinheiro, ganhar sua grana, trabalhando como técnico de áudio, faturando de 2, 3 mil reais. Isso aqui, pessoal, é moleza, tá? E faturar isso aqui é o começo da profissão. Tem pessoas que ganham muito mais do que isso, e eu vou mostrar para vocês. Eu vou trazer testemunhos dos nossos alunos, pessoas que já vivem disso, tá? Que estão com a gente aí desde o começo do curso e já estão faturando a sua grana com relação a isso. Então, aí também não esquece que a gente tem esse nosso projeto do API, que é aí o áudio para a igreja, né? São as iniciais do áudio para a igreja. E aí a gente posta conteúdo todos os dias. A gente até costuma brincar que são 2 certezas que a gente tem, né? Que o sol nasce e se põe todos os dias, e que o conteúdo do áudio para a igreja vai ser publicado em alguma das nossas redes sociais. Claro, se o nosso bom Deus permitir, né? A gente está debaixo de toda a autoridade e todo o consentimento dele. Ele é que manda, ele é que é o nosso norte. Então, você tem essas 2 certezas aí, que a gente vai estar aqui sempre com vocês, publicando, trazendo conhecimento e trazendo cada vez mais conteúdo de valor, coisas que realmente vão acrescentar, que vão ajudar vocês aí, que vão acrescentar na vida de vocês. Beleza, pessoal? Então, não perca essa oportunidade de ir para a próxima aula, de ganhar esses 2 bônus que a gente vai trazer para vocês lá. E aproveita também aí embaixo essa barrinha de comentários aí. Coloca o que você está achando, coloca a sua dúvida aí embaixo, escreve aí embaixo nos comentários qual é a sua dúvida. Coloca a hashtag, eu vou responder todas as dúvidas por vídeo. Coloca a hashtag técnicos da igreja, aí você já vai também para o nosso link do Telegram que está aí embaixo também para você entrar, e eu vou responder a sua pergunta que está aí nesse comentário. Eu vou copiar a sua pergunta, vou colar lá e vou te responder através de um vídeo para você entender mais aí como é que você faz para solucionar esse problema aí na sua igreja. Beleza, galera? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui, e na próxima aula a gente vai falar de muito mais coisa legal. Tem aula legal, tem bônus, tem novidade para vocês, tem comentário, tem Telegram, tem conteúdo, tem muita coisa. Então vem com a gente para a próxima aula. Deus abençoe vocês e a gente se vê.